emoção. Muita emoção hoje, hein? Gente, eu sou a Cris. Esse aqui do meu lado é o Josias Júnior, para quem não conhece. E hoje nós estamos aqui com a missão de dar continuidade à programação de hoje. E nós vamos estar, então, refletindo aqui sobre um tema. Qual o tema? Experiências com Deus em todas as fases da vida. Então, a gente ainda vai ter muita emoção hoje. Né? Mas como estamos realizando um sonho, né? Eu estou aqui como os que sonham. Eu sei que muitos outros, Carla, Alexandre, depois, Anne e outros aqui, a Érica chegou também com esse sonho. Então, tudo que está acontecendo aqui hoje, a gente vê a nova geração participando desse tempo, é a realização de um sonho. E como a gente está aqui hoje nessa celebração tão especial, com a participação de todas as faixas etárias, galerinha pequena, a gente vai iniciar esse momento agora com uma dinâmica. Tá? E aí tem uma galerinha que vai nos ajudar. Eu acho que eu vou precisar da mesa agora como apoio, por favor. Certo? E a gente vai, no primeiro momento, o versículo que o texto bíblico que a gente escolheu, que vai ser a base, né, da nossa reflexão hoje, a gente vai tentar contar de uma forma mais lúdica, tá? E a gente vai ter uns atores aqui que vai nos ajudar. Então, pode entrar aí a turminha que ficou aí. Vem aí. Pode entrar. A Érica e a Julinha que está nos ajudando para a gente tentar fazer essa dinâmica. Então, vocês vão se posicionar aqui desse lado esquerdo. Tá? Chegue aí. Faz uma filinha, uma filinha, uma filinha. Muito bem. Vamos contar. Conta aí para mim quantos tem. Tem mais? Pode vir mais. Acho que falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto! Chegamos no número da perfeição. Isso aí. A gente vai começar com 7. Fique na filinha. Olha só. A missão de vocês agora vai ser só encher esse balão. Fique assim na filinha aqui. Fica na filinha. Precisando do apoio aqui. Vai ajudando aqui para a gente ver. Você vai encher esse balão o máximo que você puder, sem estourar. E depois que você tiver o tanto cheio que você achar que está bonito, aí você pode amarrar. Se você não conseguir, a tia Érica e a Julinha também vai ajudar vocês a encher, tá bom? Pode encher, já. Pode começar. Enquanto isso, queria falar com vocês que a gente vai encenar aqui a história de um profeta que foi enviado à casa de um pai com muitos filhos bonitos, só tinha cara, bonitão, e ele ia escolher, então, um desses que seria o rei de Israel. Tá? Terminou, encheu, pode fechar. Então, o JJ aqui vai representar o Samuel, tá? Que vai fazer essa escolha. E aí, ele vai escolher, não aqui especificamente hoje, porque são todos tão lindos, seria tão difícil escolher pela pessoa, ele vai escolher pelo balão, tá bom? Ele vai olhar qual o balão mais bonito e vai ser a escolha número 1. E só para, por favor, gente, quem tem problema com estouro de balão, feche os ouvidos um pouquinho, que a gente vai estourar balão agora, tá bom? Já conversei aqui com alguns, Samuel já está sabendo, mas faz parte da dinâmica que a gente vai ter aqui hoje. Todo mundo já encheu? Então, o profeta recebeu, né, uma instrução de Deus, mandando ele ir à casa desse homem, que só tinha filhos gatões, assim, para escolher entre eles um que seria o rei. E aí, quando ele chegou lá, que reuniu os filhos, ele olhou e escolheu o que ele achou mais vistoso, mais forte, mais corajoso. Escolha um aí. Vamos lá. Esse aqui, ó, gente. Ó. Pronto. Melhor esse aqui. Só que não é esse aqui? Deus disse assim, não para esse. Não é esse? Não. Então, não é Eliabe. Então é esse aí, aqui. Ele foi Tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O segundo. Como tá bonito. Tá forte. Abinadab também. Não foi Abinadab. Não é Abinadab? Não foi Abinadab. Então é esse aqui, E com aí, certeza. É esse aqui. Veio o esse Samar, aqui. deixa. Ó, esse aqui tá bonito, ó, forte. Deus também disse não a Samar. Não foi a Não. Samar. Então é esse. É esse aqui, com certeza. Não também. Então é esse aqui. Não também. Então é esse. Também não. E nesse momento, o profeta cadê? Não tem outro, não? Ficou indignado, porque ele mandou reunir todos os filhos e Deus já tinha dito que seria um desses. Ah, tem mais um aqui. Então é esse. Vamos ver se esse é. Aqui, esse aqui. É esse. Deus também disse não a ele. Não é? Eu tenho que ter mais um. Cadê? Obrigado pela participação de vocês. Vocês podem voltar para os seus lugares.
Brigadão mesmo, viu, gente? Foi ótimo. E aí, Valeu. o profeta, né, ficou indignado ali naquele momento e perguntou, mas só são esses filhos? Aí foi quando Jessé falou, não, eu tenho mais um. E aí, mandou chamar esse outro pequeno filho. Ele era tão pequeno que não fez parte ali do ritual. Ah, E aí, Deus chamou. Como é seu nome? Davi. Davi! Aí Deus disse, é esse! E aí, então, Deus falou para Samuel, unja esse pequeno, ele ainda é tão pequeno, ele ainda não tem o porte, mas é eu que escolhi. Esse foi o que eu escolhi. Porque você, Samuel, estava olhando a aparência, estava olhando os mesmos critérios que foi usado para o outro rei, que foi Saul, mas eu vejo o coração. Muito bem. Obrigado, Gugu, Davi. obrigado, Davi. Obrigado. Por favor. Muito bem. Agora, gente, a gente vai convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente conferir, né? A gente fez a história aqui, encenada, de uma forma lúdica, mas vamos ver, a gente sempre tem que conferir o que a Bíblia realmente diz. Então, abram as suas Bíblias em... 1 Samuel 16. Isso, e você vai acompanhar, então, a leitura da Palavra de Deus, né? Você abre aí sua Bíblia física, se você trouxe, abra seu aplicativo. Em todo caso, a leitura também vai ser projetada, mas acompanhe, então, a leitura da Palavra de Deus, que diz a partir do verso 1. Espera aí. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive por ali. Escolha um dos filhos dele para ser rei. Mas como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei qual dos filhos dele você deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Abinadab e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse, Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho um mais novo, que está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. O Senhor disse, é esse, levante e unja-o com óleo. Então Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Muito bem. Então, assim, a gente vai estar refletindo hoje a partir de uns personagens que a gente vai estar destacando, que estão diretamente relacionados a esse texto, ou de uma forma direta. Mas antes eu queria fazer alguns destaques aqui, que eu achei bem interessante no texto. É assim, primeiramente, a gente percebe que Samuel, a gente vai discorrer mais sobre isso, mas ele era o maduro aqui da relação. Ele era o cara que já tinha uma amizade muito grande com Deus, né? Ele já tinha um ministério aí grandioso, mas quando ele chega nesse momento da sua vida, né, que Deus o chama para essa missão, a primeira reação de Samuel qual foi? Ele teve medo. Samuel teve medo. Ele disse, não, Senhor, eu não posso ir lá, porque se eu for, Saul vai me matar.
né? Por certo, ele já conhecia ali o coração de Saul, sabia que ele acabara se tornando um homem sanguinário, vingativo, mas ali parece mostrar que Samuel estava mais pensando na situação humana do que Deus era. Que a gente que sabe que Deus é grandioso, Ele é poderoso, Criador de todas as coisas. Como assim? Deus mandou, eu faço, não é assim? Mas não foi o que aconteceu com o experiente Samuel. E o que a gente aprende de cara com isso? Que Deus abraça os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Né? Eu sei que o cinema está lotando aí a galera para assistir o filme Divertidamente 2, porque é muito legal que hoje existem orientações como a gente lidar com as emoções, como a gente lidar com medo e outras emoções que vêm. Mas é muito melhor saber que Deus abraça essas nossas emoções e não nos julga por causa disso. E Deus, naquele momento, disse, não, Samuel, você não serve. Espera aí, eu vou procurar outro. Deus usa o próprio Samuel, monta uma estratégia, né? Não, você vai lá para fazer o sacrifício, também foi. E Samuel vai, então, à casa de Jessé. E aí acontece outra situação, também interessante, que gostaria de destacar, né? Que os critérios de Samuel para a escolha do rei eram mais parecidos do rei anterior, o rei Saul, que era forte, que era tão grande que ficava acima de todos ali na estatura, imponente. Só que, naquele momento, Samuel, mesmo com toda a sua caminhada, ainda precisava aprender algo novo. Né? E Deus ensina, então, os valores do reino, os valores de Deus. Ele vê a beleza não exterior, mas a beleza do coração. Então, a gente também aprende que nunca é tarde para a gente estar sendo exortado e aprendendo coisas novas com Deus. Né? A gente tem que sempre estar aberto para essa pegada. Bom, mas nossa proposta aqui é trazer alguns desses personagens, e um deles é exatamente Samuel. E cada personagem vai representar uma faixa etária, que com certeza vai estar aqui, né, representada também. Por exemplo, Samuel, a gente trouxe aqui esse Samuel do capítulo 16, esse Samuel já de idade, seus cabelos brancos, como ele se autodescreve, esse Samuel vai representar hoje aqui a terceira idade, né? A geração sênior, né? Aqueles que já têm mais de 60 anos. Então, vai representar essa geração dos idosos. Né? E nós vamos ter, então, um outro personagem que, por incrível que pareça, a gente não faz ideia o quanto que a gente pode aprender com esse personagem, representando a juventude, os jovens e os adultos, que vai ser Saul. A galera aí de 20 anos para cima, então, vai ter essa referência hoje de Saul. E, representando a nova geração, crianças e adolescentes, a gente vai ter o Davi, que, nessa história aqui, Davi, a data aí é que ele tinha entre 10, 15 anos, até 16 anos, quando ele foi ungido rei. Então, ele vai ser nossa referência hoje para a nova geração. E, como a gente sabe aqui que algumas pessoas conhecem até bem, têm mais intimidade com todos esses personagens, mas outros nem tanto, a gente vai dar aqui uma alinhada, né, fazer um resumão de cada um desses personagens, para que aqueles que já conhecem possam relembrar e quem não conhece tenha uma ideia, tá bom? Então, JJ vai fazer um resumão aí de Samuel para a gente começar a falar sobre ele. Então, o que falar de Samuel? Samuel, que foi o último juiz da Bíblia, e, para quem não sabe, os juízes eram os governantes de Israel antes dos reis. A gente tem exemplos como Sansão, Débora. Débora foi incrível. Mas Samuel, além de ser o último juiz da Bíblia, ele é o primeiro profeta, e desde antes do seu nascimento, ele já era consagrado ao Senhor. A sua mãe, Ana, não podia ter filhos, e ela ora no templo ao Senhor com o coração contrito, assim, realmente chorando, porque ela queria ter um filho, e ela fala que se ela tivesse esse filho, ela entregaria ao Senhor. E desde que Samuel nasceu, ele serviu ao Senhor no templo como auxiliar de sacerdote, e teve uma noite que Samuel teve uma experiência com Deus, de estar no seu quarto e ouvir a voz de Deus e ele responder, fala, Senhor, que teu servo ouve. E desde aquele momento, Samuel vive a sua vida nos caminhos do Senhor e se torna um grande homem de Deus. E esse homem de Deus chega aqui, nesse contexto que a gente lê hoje, chamado por Deus para ungir um novo rei. Mas, lá no capítulo 12, tem uma situação interessante, né, que o Samuel reuniu toda a galera assim, para fazer uma live, brincadeira à parte, né, mas ele chamou o povo para fazer um discurso,
E todo mundo ali ouvindo, querendo saber o que ele ia dizer. Né? E aí ele diz que, como agora ele já tinha um novo rei, um novo líder, ele falou, já estou velho, com meus cabelos brancos, então meio que Samuel vai declinar o seu cargo e dizer, vocês não precisam de mim mais. Só que esse era o plano de Samuel. Foi o que o Samuel entendeu. Mas se você vê o desdobramento da história, você vai ver que Deus usou Samuel até os últimos dias da sua vida. E aí, a gente quer discorrer aqui sobre o que a gente pode aprender dentro desse nosso tema aqui, experiências com Deus em todas as fases da vida. Eu acredito que seja que, não importa a nossa idade, o momento que a gente esteja passando, Deus vai nos usar, assim como João, que estava isolado na ilha de Patmos, já devia ter seus cabelos brancos, e estava ali isolado numa ilha deserta, sem sentido de o que ia fazer da vida, propósito, mas Deus dá a visão do Apocalipse para ele. Também tem Paulo, que até o fim da sua vida viveu escrevendo cartas, pregando o Evangelho. Então, assim, Deus quer nos usar, não importa o nosso momento, a nossa idade. Eu lembrei também de 2 personagens interessantes que está lá registrado em Lucas 2, que é Simeão e Ana. Não sei se você conhece esses personagens, mas eles eram pessoas idosas que serviam no templo. E quando Jesus, ainda bebezinho, foi levado ali no templo para ser apresentado, diz que o Espírito do Senhor revelou a Simeão que ele era o filho da promessa, que ele era o Salvador do mundo. E ele disse que o Senhor tinha prometido que ele não morreria sem ver a salvação. E ele pega aquele bebezinho e se alegra. E uma outra senhora, descrita no texto, chamava Ana, uma viúva idosa, de muita idade, ali, com seus cabelinhos brancos, com sua fraqueza. Ela disse que ela servia diariamente no templo. E ela também teve a oportunidade de celebrar ao Senhor ali a salvação, que para muitos deles só foi evidenciada 30 anos depois, mas para eles já foi revelada ali naquele momento, né, mostrando como Deus é um Deus de experiências em todas as faixas etárias. Eu também lembro de uma experiência, quando eu estava como missionária de missões nacionais, que eu passei um mês ali no Rio de Janeiro, terra aí do Alexandre, da Carla e de tantos outros aqui, fazendo promoção de missões nas igrejas. E, entre eles, eu fui falar no Seminário Batista Betel. E me marcou muito, porque, geralmente, no seminário de teologia, está ali pessoas jovens, mas tinha uma senhorinha já, grisalha, e, no final, ela parou assim, né, a gente de pé ali, rapidinho, ela me contou um pouco da sua história, que nunca mais eu consegui esquecer. E ela contou que ela teve uma chamada missionária, ainda quando era muito jovem, mas aí começou a namorar com um rapaz incrédulo, né? Não era cristão, e aí disse que ela se afastou dessa chamada, acabou casando, né, com ele, e aí a expressão dela, ela falou assim, né, que ela experimentou na sua vida o pão que o diabo amassou, né, uma expressão aqui usada em várias regiões do Brasil, que você entende o que ela quis dizer. E ela disse que aquele senhor, então, foi se converter no leito de morte, e ela cuidou dele até os últimos dias da sua vida. Mas, no dia que ele faleceu, ela disse que, no outro dia, reuniu os filhos e disse, partiu missões, eu vou para o seminário. E foi quando ela se inscreveu e chegou ali no seminário fazendo a aula. Eu nunca mais tive notícia, mas olha que história linda, né, do que Deus pode fazer em todas as faixas etárias. E eu queria deixar um texto aqui de Joel 2:28, não sei se puder projetar, eu estou aqui na NVT. E esse texto, gente, de Joel, é um texto profético, que mais tarde, em Atos 2, Pedro, né, vai, então, dizer que o descimento do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, ali em Pentecoste, era o cumprimento dessa promessa. E olha que texto lindo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Joel 2:28. Lê aí para a gente. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Olhe só a dinâmica do Espírito Santo a partir dessa nova era do reino de Deus. Profetizar, que é uma ação totalmente adulta, agora já seria das crianças. E os velhos, gente, teriam o quê? Sonhos. Quem é que sonha? São as pessoas mais jovens. Geralmente, quando a pessoa chega nessa fase da vida, acha que a vida já acabou, já está aposentando aqui, já está desacelerando ali. Mas no reino de Deus não é assim.
As pessoas de mais idade continuam tendo sonho, isso significa que continuam tendo propósito. E é como se estivesse ali olhando a vida não só pelo retrovisor. O retrovisor é bacana, né, que você está olhando, e principalmente essas pessoas de mais idade que têm uma carga, uma bagagem de tantas experiências, que pode ser tutores, ajudar as pessoas mais novas, mas é olhar para frente. Muito bem, a gente vai, então, para o nosso segundo personagem. Eu queria que mantivesse as luzes mais claras aqui, que a gente gosta, que a gente está batendo um papo aqui, eu quero interagir aqui, queremos interagir com vocês. Então, faz aí um resumo também do Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e a mãe falou que ele era muito alto, muito forte, mas, na realidade, ele era da menor tribo de Israel. Então, quando Samuel chega para ungir ele fica confuso, porque para ele era uma coisa muito incomum, e ele estranha, fala, não, eu rei, não tem nada a ver. Mas quando Samuel unge, o Espírito desce nele, ele fala que ele recebe um novo coração e se torna um novo homem. E ele se torna um rei, um bom rei, muito justo, e acaba vencendo muitas guerras. E eu achei muito interessante que a primeira guerra que Saul vence, ele derrota todos os seus inimigos, e chega a um ponto que os apoiadores dele gritam, salve Saul, Saul vence as guerras e tudo isso, e fala, agora vá e mate aqueles que eram contra o seu reinado. Mas ele fala, não, hoje é um dia de festa, não haverá mortes nesse dia. Então ele foi um rei misericordioso também. Mas a gente vê que Saul deixa o orgulho, as preocupações dessa vida tomarem o seu coração, e ele não ouve mais a voz de Deus. Ele começa a desobedecer a Deus. Chegar a um ponto de ele mandar matar sacerdotes que louvavam o Senhor, de ele ter que fazer um sacrifício lá, e tinha que ser o sacerdote Samuel. E ele fala, não, deixa que eu faço isso, não estou nem aí. E ele deixou isso tomar o seu coração. E é muito triste isso, né? Porque isso não aconteceu só com Saul. Isso continua acontecendo e cada um de nós precisamos vigiar em relação a isso. Né? A gente vê que o próprio Salomão também foi um rei que começou bem, pedindo sabedoria diante do Senhor, mas depois deixou outras coisas entrarem no coração. Então, essa época da vida adulta, do jovem adulto, dos adultos em geral, é uma fase da vida que tem muitas responsabilidades, muitas preocupações. E, às vezes, essas coisas vão tomando o primeiro lugar. Né? Lembra que Jesus disse, buscar em primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, começa a gerar toda essa ansiedade e outras situações também. Me lembra muito a parábola do semeador, que Jesus contou, né? Porque ele vai falar que a semente é a palavra de Deus e a terra é o nosso coração. Então, às vezes, o coração é a boa terra, o coração, às vezes, está tão endurecido que nem entra. Mas ele cita também situações que atrapalham, que são as pedras e os espinhos. Né? Então, o que significa as pedras e espinhos? As pedras são quando a palavra é aceita com alegria, mas ela não cria raízes. Então, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, entendem o que a palavra está dizendo e acham aquilo legal, mas não assumem responsabilidade com a palavra, não tomam atitude. E a dos espinhos é quando a palavra é aceita também, mas pelas preocupações dessa vida, pelo desejo pelas riquezas, acaba sufocando a semente e a palavra não dá fruto. Então, essa fase que a pessoa está na pegada, tem que ganhar dinheiro, quer viver os seus sonhos. Então, muitas vezes, se afasta do caminho do Senhor. Em Salmo 1, vai dizer assim, ó, bem-aventurado ou feliz é o homem, a pessoa que não anda entre os conselhos dos ímpios. E o ímpio aqui são aquelas pessoas que andam na contramão de Deus, que não quer saber de nada da palavra. E ele vai dizer, não anda, e depois ele diz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Então, você vai perceber que há uma sequência. Primeiro ele anda, depois ele se detém, e depois ele se assenta. Né? Se a gente for trazer para uma experiência, por exemplo, bem dos nossos dias, nas redes sociais, você começa a seguir alguém ali, de uma forma espontânea ali, né, sem tanta intenção, só que depois, o segundo passo, você já vai começar a absorver, a internalizar aquilo que a pessoa está trazendo ali. E aí, quando vem o próximo passo, é quando você se assenta, significa que agora você já é um deles, você já é tal qual aquela pessoa, e quando você já viu, seu coração se afastou. Mas, na sequência, o Salmo diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite. Esse texto com certeza fala muito do poder da influência, que as pessoas que estão ao seu redor moldam muito quem você é. Eu achei muito interessante um exemplo de Saul, de que quando ele estava para se tornar rei, não lembro direito se foi o Senhor que deu essa direção para ele ou foi Samuel, mas ele devia se encontrar com um grupo de músicos que estava louvando ao Senhor, e quando ele estivesse com aquelas pessoas ali, ele ia receber o Espírito de Deus. E ali ele se encontra com aqueles músicos, ele louva o Senhor ali, e ele recebe o Espírito de Deus ali. Então a importância das pessoas que estão ao nosso redor, a importância da comunhão. Tem o caso foi o aleijado, que foi até Jesus, que os amigos dele o levaram até Cristo. Então a importância de termos pessoas que nos levem para esse ambiente, nos tragam a Deus. Isso é verdade. E aí, para essa turma aí da vida adulta, da juventude, queria que você lesse aqui Eclesiastes 12:1, que dá um conselho muito especial para cada um de nós, mas especialmente aí para essa faixa etária. Não se esqueça de seu Criador, nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Então, o tempo é hoje, né, de ter experiências com Deus e de escolher ser de Deus. E a gente vai, então, para o nosso terceiro personagem, que é o Davi. E aí eu quero que você fale aí, traz um resumo de quem é esse Davi, especialmente esse Davi aqui, do nosso contexto de 1 Samuel 16. O que falar de Davi, o grande rei Davi? Acho que a maioria aqui conhece o Davi, que derrotou o Golias. Mas, assim, eu gostaria de pensar no Davi mais criança, mais jovem. E a Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. E assim, a gente pode pensar que era uma tarefa simples, mas na verdade não é. Davi, por inúmeros casos, ele teve que enfrentar um leão, um urso, e ele realmente é aquele exemplo do pastor que dá vida pelas ovelhas. É aquele que deixa as 99 para buscar uma ovelha perdida. E Davi, desde criança, fala que ele era dedicado ao Senhor. Além de poeta, compositor, Davi também era músico. Ele tocava harpa, lira, se eu não me engano. Tanto quanto que Saul o chama para tocar para ele quando ele era atormentado por um espírito maligno. E quando Davi tocava, com a unção que ele tinha, o ambiente todo ficava com a presença do Senhor. E o espírito maligno saía de Saul. Mas o que mais me impressiona em Davi não é o seu talento musical, as suas poesias, mas sim o seu coração. Porque em Atos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu gosto muito de um salmo de Davi que fala que o meu maior desejo, que eu pudesse pedir alguma coisa, que é o Salmo 27, que é que eu pudesse morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, ficar na sua presença. Então, eu vejo em Davi um homem, uma criança, um jovem, que tinha prazer na presença do Senhor. Uau, né? Enquanto muitas pessoas se perguntam qual é o teu maior desejo, eu queria ganhar na loteria, eu queria uma Ferrari, eu queria viajar o mundo. E Davi traz, então, esse desejo do seu coração de estar cada dia na presença do Senhor. Então, o que a gente poderia falar de Davi? Mas eu queria especular um pouquinho aqui, eu gosto muito de especular os textos bíblicos. Ainda em 1 Samuel 16, assim, por que será que esse jovem tão incrível foi esquecido pela sua família? E eu fico imaginando aquela situação do profeta chegando ali em Ramá, saindo de Ramá e chegando em Belém, uma vilazinha ali nas montanhas, e é tanto que o profeta não ia a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Ele seguia o GPS de Deus, né? Onde Deus mandava. Então, Deus chegou ali, os líderes já ficaram com medo. Você está vindo em paz? Como é que é esse negócio? Não, vim aqui fazer uma celebração, um sacrifício na casa de Jessé. Mas, quando chegou lá, ele mandou reunir. Ele falou, reúna todos os filhos. Ele foi claro na ordem dele. Só que passou batido e Davi não foi chamado. Eu fico imaginando, né, a empolgação, a ansiedade que eles viveram ali naquela hora. Né? Tinha que preparar aquela celebração, eles tinham que passar pelo aquele ritual, né, tomar os banhos, né, para poder participar do sacrifício, os homens. E a mãe também de Davi ali tinha que se preocupar com o banquete, correu, pegou aquele cordeiro para assar, aquela galinha caipira, né, para fazer aquele guisado, e vai e assa bolo, assa pães, e todo mundo envolvido naquela situação esqueceram de Davi, e Davi não participou.
Então, de cara, a gente pode perceber, gente, que Davi não era o filhinho do papai, nem o queridinho da mamãe. E mais tarde a gente vai ver que os próprios irmãos de Davi o tratavam de uma forma diferente. Mas o que a gente pode, assim, também aprender com isso é que Davi, mesmo sendo rejeitado, ele não ficou se vitimizando. Como muitas vezes é comum a gente ver, ninguém gosta de mim, eu vivi isso ou aquilo. Davi colocou o relacionamento dele com Deus para superar todos os seus traumas, todas as suas, angústias, porque ele vivia aquela situação. Mas nem por isso ele deixou de ter experiências com Deus. E outra coisa que a gente não pode deixar de destacar é que Davi, assim como Samuel, teve experiências com Deus ainda na primeira infância, ainda desde muito cedo. Ele foi nutrindo esse relacionamento que fez a diferença na sua vida. Então, assim, hoje, você que é mais jovem, você que é criança, que é adolescente, você também saiba que esse é o plano de Deus, não é a exceção. É isso que Deus deseja para você, que você ainda muito cedo seja amigo de Deus, tenha experiências com esse Deus. E pensando em Davi como jovem, eu também lembro de Timóteo, que quando se converteu, quando ele tomou Paulo como seu tutor, ele tinha uns 17, 16 anos. A Bíblia não relata certamente, mas ele ainda era muito jovem. E eu peguei um texto de 1 Timóteo, que é Paulo escrevendo suas cartas a Timóteo, que era seu discípulo, seu filho na fé, e dando algumas orientações. E eu acredito que o que ele falou para Timóteo também sirva para nós jovens. Sirva para nós jovens. Vou ler aqui. É o 1 Timóteo 4, verso 12. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para Timóteo não se vitimizar por ele ser jovem. Não deixar que as pessoas o subestimarem por ele ser jovem, ele não deixar de ser isso aqui. Então ele está falando, não importa se você tem 12, 10, 11, 15, 14 anos, seja exemplo na palavra, seja exemplo no amor, seja exemplo na pureza. Então, assim, é um convite para todos nós sermos isso aqui, independente da nossa idade. E, falando em especulação, existe uma especulação aí que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram mais jovens do que a gente imaginava, baseado em alguns textos da Bíblia, que talvez só Pedro tivesse mais de 21 anos, porque existe um episódio em que eles precisam pagar imposto, e Pedro só paga o imposto dele e de Jesus, e que talvez toda essa outra galera fosse assim, entre adolescentes, pós-adolescentes. Isso mostrando que Jesus investiu na nova geração. E se você que é jovem, criança aqui, se você já tentou se relacionar com Deus e até mesmo o seu ambiente de fé não tem permitido isso, saiba que isso não é novidade, porque lá com Jesus aconteceu isso. Os discípulos impediram as crianças de se aproximar de Jesus para serem abençoadas. Mas Jesus disse, deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, o lugar, crianças, para vocês estarem é no colo de Jesus. Vocês aqui, como vocês estiveram aqui hoje, vocês são protagonistas dessa história. Vocês estão escrevendo essa história. Então, esse é o sonho de Deus, o sonho dessa liderança, que mais crianças, mais adolescentes, que a nova geração esteja aqui ambientada, participando, e servindo em todas as áreas aqui dessa comunidade e da igreja de Jesus, sendo sal, sendo luz. É o chamado de Jesus de ir, de anunciar Jesus, de ser cada dia essa referência de Deus na sua escola, no seu ambiente de casa, no seu condomínio. É isso que Deus quer, que desde cedo. Tem uma música que eu cantava quando era criança, algumas pessoas aqui, vou descobrir quem é aqui da minha geração, que eu tenho certeza que alguns aqui conhecem, que diz assim, crescer, 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 crescer para Jesus. Quem já cantou essa música? Fala sério, tem mais gente. Então, a música diz assim, eu vou crescer, a pessoa fica agachadinha. Gente, era um gostoso cantar essa música, a pessoa ficava agachadinho. Tu cantou essa? Não. Então, nunca te ensinei? Não. Porque eu vou explicar por quê, que eu não ensinei para ele. Porque a pessoa ficava agachadinha, e ia crescendo, ia cantando.
né? Eu vou crescer, crescer, aí vai subindo, crescer, crescer, crescer. E quando chega no final, dá um pulão e fala, crescer para Jesus quando eu estiver desse tamanho assim. Então, cada um tem que dar o pulo maior. Aí diz assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Mas essa música tem um erro não, já teológico. cantei sim. Tem um erro teológico gravíssimo, porque dá a impressão de que a pessoa precisa crescer para trabalhar para Jesus. Né? E enquanto eu estou desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor Jesus. Bom, e nessa próxima parte aqui, a gente vai trazer, então, algumas ações que cremos que são necessárias se você está nessa pegada de dizer, eu quero ter experiências com Deus hoje, nesse tempo. Não é a experiência que eu tive lá no passado, eu quero continuar tendo experiências, ouvindo a voz de Deus. E exatamente essas ações, e a primeira dela, eu já dei um spoiler aqui sem querer, que é exatamente ouvir. Eu nunca tinha me dado conta o quanto que ouvir é importante. Né? A gente dá ênfase em amar, porque realmente não tem como não dizer que é a palavra mais importante da Bíblia, mas ouvir também é muito importante. E a gente vai ver o próprio Jesus falando, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E aqui diz, né, que a fé vem Pelo ouvir. e ouvir a palavra de Deus. de Deus. Em Apocalipse tem uma frase que repete muito, Quem né? tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Então, olha o quanto que ouvir é importante. E o Sou Samuel, a porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. E é interessante que esse texto de Apocalipse 3:20, Jesus está falando para a igreja. Não é para o não cristão, não é para uma pessoa que nunca teve experiência com ele. A igreja de Laodiceia, ele disse, eu estou do lado de fora. E eu estou batendo. E se alguém me ouvir, você já imaginou isso? Chega a dar uma tristeza. Jesus do lado de fora, batendo, querendo entrar para ceiar, para ter comunhão. Então, o Samuel ouviu a voz de Deus, como você falou aqui, ainda quando era criança. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive certa vez lendo esse texto. Eu estava aproveitando a época da pandemia, né? E eu fiz um curso de pós-graduação em Teologia da Criança. E o professor daquela vez deu um desafio que seria ler 1 Samuel 9, que conta a história de quando Samuel ouviu a voz de Deus, e a gente teria que tirar naquele texto alguma visão que a gente nunca tinha tido. E eu gosto desses desafios, mas nem sempre é tão fácil, né? Porque a gente acha que já sabe tudo. Gente, e eu comecei a ler o texto, e em um momento me deu um estalo. Eu nem vou dizer aqui que foi uma visão de Deus espiritual, eu só vou saber um dia, uma especulação. Quem sabe é verdade ou não. Mas olha só, o que eu entendi e percebi do texto. Que, possivelmente, minha especulação, possivelmente, o profeta Eli já tenha tido uma experiência quando criança de ouvir a voz de Deus. Porque Samuel ouve a voz e vai até o Eli. E o Eli fala, não, menino, não chamei não, volta. Vai a segunda vez, ele disse, não. Na terceira, não deu um estalo nele? Ele, peraí, já sei, eu entendi. Olha só que incrível. Deus pode ter usado Samuel para também, de alguma forma, falar com Eli, porque Eli, se ele ouvia a voz de Deus quando era criança, ele agora já não estava ouvindo tão bem. Né? Ele já tinha perdido, né, aquela sensibilidade, e Deus precisou usar uma criança para que ele voltasse, para ele entendesse o que Deus estava querendo falar ali para ele. Então, assim, a gente tem que... As crianças têm essa sensibilidade de ouvir Deus, por incrível que pareça. Porque não tem tantas vozes na cabeça, né? A pessoa vai crescendo, aí vai aumentando as vozes. Né? Enquanto criança, a pessoa está mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro seria ouvir. E o segundo? Amar. Amar. E a gente trouxe amar na perspectiva, gente, de amar a Deus e o próximo. Mas, especialmente, amar a Deus, porque... Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Né, com todas as suas forças, com todo o teu conhecimento, com todo o seu entendimento. E, infelizmente, a gente pensa em amor como sentimento, né, um amor em palavra. Eu te amo, Deus, a gente canta que ama. Só que, como disse o autor do Pequeno Príncipe, né, a gente prova que ama uma pessoa pelo tempo que a gente passa com ela. Então, é esse amor relacionamento. E é importante enfatizar, gente, que Jesus não está chamando você para ser um religioso,
para cumprir regras, para bater o ponto todo domingo em uma comunidade de fé, em uma igreja. Não, Jesus chama você para o relacionamento, para a amizade. E a gente precisa gastar tempo para essa experiência do dia a dia. Então, por isso que muitas vezes a gente deixa de ouvir, a gente deixa de ter experiência, porque essa experiência vem do amar. É algo que vai se crescendo, né? O amar bíblico, que é o ágape, o amor de Deus. E aí? E como eu já está fominha aqui, já está pulando todas as minhas falas, mas Desculpa. É mais fácil falar sozinha, né? ela falou muito desse relacionamento que a gente tem que ter com Deus. E eu vejo muito que Jesus deixou um exemplo de como a gente pode ter esse relacionamento diário com Deus, que está em Mateus 6,6, que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto te recompensará. Então, assim como Samuel teve um encontro com Deus no seu quarto, no secreto ali, e respondeu à voz de Deus, tem um convite de Cristo para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus no secreto. Porque não é o que a gente mostra na frente dos outros, mas o que a gente abre o nosso coração na presença do Senhor. E se mostra frágil, mostra as nossas fraquezas e inseguranças, e deixa Ele suprir isso sobre nós. Pronto, agora só você que vai falar. Não. Tudo certo. Então, vamos recapitular? Vamos. As ações, por enquanto, foi ouvir, Amar. E o terceiro é servir, Servir. que está relacionado também a amar o próximo. Então, nós fomos chamados para servir. Efésios 2:10 vai dizer que nós somos a nova geração de Deus em Cristo Jesus, criados para as boas obras, para servir o outro. Nós somos chamados com missão de ser sal, de ser luz, de fazer a diferença nesse mundo. E é mais sobre Deus do que sobre nós, porque Ele nos escolhe da forma que nós somos. Né? Sim. E aí? Eu pensei em outra coisa, Samuel. mas eu estava lembrando de quando Jesus fala de que quem quer ser o maior entre vós, seja servo. Então, assim, no reino de Deus, quem serve é o maior, porque Jesus não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, assim, nós como discípulos de Jesus, nós somos chamados ao serviço, a amar as pessoas através dos nossos atos de serviço. Muito bem. E nesse último momento, gente, a gente preparou um tempo também especial, que a gente vai compartilhar aqui uma experiência mais pessoal de cada um de nós. E, primeiramente, né, eu vou estar falando com vocês, e eu queria até a atenção das crianças nessa hora que estivesse aqui, eu quero perguntar para vocês, quem sabe o que é isso aqui? Consegue ver? Eita! Também. Essa aí, alguém já tinha respondido, mas pode ser, né? É multiuso, mas é um pregador de roupa. Vocês conseguem ver lá atrás? Faz assim, quem consegue ver, não? Gente, mas acredite, é um pregador de roupa, daquele mais tradicional, né? 2 pauzinhos com um ferrinho aqui no meio. E por que eu trouxe isso aqui? Porque a minha experiência tem a ver com um pregador de roupa. Quando eu era criança, eu, certa vez, tive a oportunidade de ouvir uma missionária falar. Eu era muito criança, eu deveria ter 5, 6 anos, no máximo. Quando eu ouvi pela primeira vez, e eu conheci pela primeira vez a figura de uma missionária. Eu não lembro de já ter ouvido falar. E nós sentamos assim na parte principal da igreja, né, que alguns chamam de santuário. Eu lembro que eram os bancos de madeira, né, as perninhas das crianças, tudo lá em cima. Mas reuniu todas as crianças e essa missionária foi falar. E foi muito especial esse tempo, porque ela foi explicar o que era ser uma missionária. Eu já tinha ouvido falar de outras profissões, né, convivia com médicos, com professores, outros profissionais. Mas, quando eu ouvi ela falar o que era ser uma missionária, eu achei incrível, porque ela disse assim, a missionária é aquela pessoa que trabalha para Jesus. E eu já tinha, mesmo naquela fase, um amor tão grande por Jesus, uma experiência com Ele, que, naquele momento, eu disse, uau, quer dizer que a gente pode trabalhar para Jesus? Então, eu não quero trabalhar para outro patrão, né? Não foi assim que eu pensei, mas assim, eu posso trabalhar da minha vida só para trabalhar para Jesus? É isso que eu quero, né? E, na época, ela disse, sou uma missionária, a missionária prega a palavra.
ela leva a palavra para as pessoas, é um pregador, uma pregadora da palavra. E eu trouxe aquilo comigo, né? E como o adulto gosta sempre de fazer essa pergunta para a criança, né? O que você vai ser quando crescer, né? Alguns respondem adulto, mas sempre tem que ter aquela resposta, né? Às vezes a criança vai mudando, né? Começa com eu lembro que tinha um filho de uma amiga minha que dizia que ia ser ladrão, porque ele assistia os filmes, ela ficava assustada, assistia os filmes ali, então ele achava empolgante ser ladrão, né? Depois ele cresceu, não se tornou ladrão, não, graças a Deus, gente. Ô, Ele glória. tem uma outra profissão. Mas, enfim, aí eu passei a dizer isso, que eu ia ser uma missionária. E eu dizia que eu ia ser pregadora da palavra. Só que eu era tão novinha que eu tinha babá nesse tempo. Minha mãe trabalhava, fazia faculdade, e algumas vezes eu ficava assim, com essa babá. E aí, um dia eu estava assim no quintal, acho que ela estava estendendo roupas, assim, e aí entrou nessa conversa. E quando eu falei com ela que eu ia ser missionária, pregadora da palavra, ela disse, não, tá, você vai ser um pregador de roupa. Um pregador de roupa. E eu falava, não, eu vou ser pregadora da palavra. Um pregador de roupa. Sabe essa brincadeirinha que a gente faz com criança? E ela ficou assim, zoando comigo. E eu não conseguia entender o que ela estava falando. Ficava confusa. E aí, depois que eu cresci, eu entendi, né, que era só uma brincadeira dela. E toda vez que eu vejo, né, um pregador de roupa, eu lembro dessa história. E, de vez em quando, eu pego e fico, será que eu virei mesmo um pregador de roupa? O que é que eu sou, né? O que é que eu sou? E olha só o que aconteceu, né? Deus apronta umas. Aí, um dia, eu assistindo esses videozinhos, esse shot do Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna, para quem não conhece, né, é um escritor brasileiro que foi da Academia de Letras, né? Ele não está mais vivo, né, mas deixou aí um legado entre as obras dele. Tem o Alto da Compadecida, que é bem conhecido. E eu gosto muito de ouvir as falas dele, porque ele é aquele nordestino que tem aquele humor inteligente, mas fala assim rasgado, sabe? Eu acho muito legal. Aí eu estava assistindo o vídeo, e normalmente ele fala sobre educação, outras coisas, e dessa vez ele estava falando sobre fé e sobre Deus. E aí ele pegou um pregador de roupa, ele disse, me perguntaram se eu acredito em Deus. Aí ele falou assim, olha esse pregador de roupa, 2 pauzinhos e um ganchinho no meio. Quem inventou isso é um gênio. Como pode, né, com isso aqui, as gerações usa para pregar roupa, até para colocar no nariz, né, que eu não sabia dessa função, né, para não sentir cheiro. Tantas funções pode ter. E ele fala, porque uma pessoa genial teve essa ideia. E ele disse, imagina se eu não vou acreditar em Deus e que o mundo foi criado por ele. Gente, quando ele terminou essa fala, eu já estava em lágrimas. Porque eu lembrei da minha experiência. E, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, né, que eu posso ser até um pregador de roupa, mas Deus usa pregadores de roupa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, com as nossas limitações, do nosso jeito. Deus usa. A gente só precisa se colocar diante dEle. Não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre a gente, é sobre Ele. Que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele nos coloca no lugar que Ele quer. Então, essa é a experiência que eu trouxe aqui para compartilhar com você. E eu queria que o JJ agora, eu desafiei a ele contar um pouquinho da experiência dele, porque, assim, eu sei que tem muita gente da sua faixa etária aqui nos ouvindo. E, gente, essa fase é uma fase muito difícil para ser amigo de Jesus, né, para optar pela fé, porque eu sei que o mundo, a vida, né, apresenta muitos outros caminhos, tem muitas seduções, e eu quero que ele fale para a gente aqui, fale para essa galera aí, vale a pena mesmo ser de Jesus? Então, eu vou dizer que, assim, uns 2 anos para cá, antes, que ela falou que eu estava falando errado essa parte, eu diria que sim também, mas talvez por uma religiosidade, realmente por seguir um padrão. Mas de uns 2 anos para cá, eu realmente tive uma experiência com Deus de realmente encontrar Jesus e realmente ter um encontro, assim como Samuel. Encontrei com Jesus e eu entendi, assim, me senti como Paulo, tendo os olhos abertos. E depois disso, eu realmente tive muita fome da palavra. E eu tive um entendimento, assim como Paulo, de que tudo que eu tinha antes daquilo ali, antes de ter um encontro com Jesus, era perdido, era vazio. E, assim, tem muita gente que gosta de uma fala que Jesus é o que falta no seu coração, você tem um espaço no seu coração do tamanho de Deus, e que você nunca vai ser feliz o suficiente se você não tiver Jesus.
Mas eu não gosto dessa expressão porque parece que Jesus é a cereja que falta no seu bolo e você coloca e completa e fica perfeito. Para mim, na minha experiência, Jesus é tudo. Quando eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Então, ou você tem Jesus, ou você não tem nada. Então, assim, realmente foi um abrir de olhos para mim. E eu lembrei de uma experiência que uma vez eu estava ouvindo meu pai pregar. E ele estava contando, falou, meu filho está aí, foi só eu e ele. E ele falou, meu filho um dia vai estar pregando aí, porque ele é apaixonado por Jesus. Então, assim, aquilo ficou na minha mente, porque se você está apaixonado por alguém, quando você está apaixonado, pense em alguém apaixonado. Aquela pessoa não consegue ficar sem falar daquela pessoa que ele está apaixonado. Então, quando eu me apaixonei por Jesus, quando eu tive esse encontro, realmente é natural você falar daquela pessoa que você está apaixonado. E, assim, uma vez eu vi uma história de uma garota que fez 15 anos, e lá nos Estados Unidos, quando você faz 15 anos, normalmente você recebe um carro, né? 15 anos a pessoa tem carteira de motorista, vai receber um carro. Mas essa menina chegou e o pai deu um livro para ela. Ela, frustradíssima, ia ganhar um carro, ganhou um livro. Ela nunca leu aquele livro. Mas certo dia ela foi num cruzeiro, naquele cruzeiro ela passou uns 14 dias, e ela encontra um rapaz e se apaixona por aquele rapaz. E quando chega, eles conversando, ela descobre que aquele rapaz era escritor. Ele tinha escrito aquele livro que o pai tinha dado para ela. Quando ela volta daquela viagem, ela lê aquele livro em, uma hora. Ela leu várias vezes aquele livro e todas as pessoas que ela encontrava, ela falava daquele livro, falava muito bem. Mas o que mudou para ela estar falando desse livro para todas as pessoas? É porque ela estava apaixonada pelo autor. E depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu realmente tive essa sede pela palavra. E realmente eu entendia, porque eu lia antes e não entendia, não fazia sentido no meu coração. Mas é porque eu não estava apaixonado pelo autor. Então, assim, o meu convite para cada um aqui é: se apaixone pelo autor desse livro. Tenha um encontro com Jesus no seu secreto e realmente tenha uma amizade com ele, porque vale muito a pena. Jesus é tudo ou Jesus é nada. Feche seus olhos agora. E o que o Espírito Santo está falando com você nesse momento? Hoje é o dia de você ter experiências com Deus. Hoje é o dia de você decidir tomar uma decisão realmente. Eu quero ser de Jesus e eu quero caminhar com Ele todos os dias. Independente se você é uma criança, se você é um jovem, se você já é um sênior, nessa hora você dizer, eu quero, a partir de hoje, eu quero viver esse Deus. Isso que faz sentido. Nada mais vai fazer sentido nessa vida. Né? Nós estamos aqui por isso, para essa missão, de amar a Deus e de amar o próximo, de servir. Tem um texto em Jeremias que eu gosto muito, que diz assim, atraíste-me, Senhor, e atraído fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Então, que o Senhor prevaleça hoje Amém. Na sua vida. Ó Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, mas é o Deus que está aqui entre nós. Que tempo maravilhoso o Senhor tem nos dado aqui nesse dia, Pai, em comunhão com os nossos amigos, comunhão aqui com aqueles que têm escolhido seguir Jesus, que outros que estão chegando também. Ó Deus, mas nessa hora, queremos te pedir que o Senhor nos encontre aonde estamos. O Senhor disse ali, a igreja em Éfeso, nenhuma coisa eu tenho contra vocês deixaram o primeiro amor. Veja onde caiu, se arrependa e volta. Então, quem sabe hoje aqui é esse momento para alguns, de voltar ao primeiro amor, de se arrepender dos seus maus caminhos e saber que o Senhor está abraçando, batendo a porta, de braços abertos para receber a cada um aqui, Pai. Outros que querem firmar essa decisão nos seus corações, de continuar caminhando com Jesus. Ó Deus, é tão lindo ver, Pai, essa nova geração te louvando, expressando o amor a Ti, dizendo, eu quero seguir com fé, que já tem sido envolvido pela Tua graça. Vê os seus olhos brilhando, Pai. Ó Deus, faz os nossos olhos brilhar, Deus, novamente também, como cada uma dessas crianças que estiveram aqui hoje, ó Deus, Te adorando,
Que possamos ser realmente como crianças, ó Deus, todos aqui, se alegrando no Senhor, sensíveis à Tua voz, cultivando esse relacionamento de amor contigo, ó Deus, e te servindo com toda a alegria do nosso coração. Amém. Ó Deus, só podemos te agradecer, eu só posso te agradecer, Deus. Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, Pai, esse momento. Mas eu te agradeço, Deus, e sei que toda glória, toda honra, todo louvor é a Ti, Pai. Amém. Que o Senhor possa ser engrandecido em cada vida aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.